Nesse vídeo eu vou falar sobre os efeitos colaterais dos medicamentos mais utilizados no tratamento da próstata aumentada. E veja, a próstata aumentada é um problema muito comum, acomete mais de 70% dos homens. Muitos deles têm sintomas graves e nem sabem que tem o problema. Vivem cansados, dormem mal, estão irritados, dormem no sofá, têm um jato de urina muito fraco e acham que isso é normal da idade. Então tudo isso é decorrente de próstata aumentada, na maioria dos casos. E o tratamento medicamentoso é muito utilizado como primeira opção, como a primeira medida no tratamento da próstata aumentada, especialmente dos sintomas que ela ocasiona. Eu sou o Dr. Mark Neumayer, eu sou médico urologista, atuo nas cidades de Curitiba e São Paulo e vou ajudar você a entender um pouco mais sobre essas doenças da próstata. E se você quiser saber mais, você também me segue lá no Instagram, no @dr.markneumayer, e lá você vai encontrar muita informação a respeito de doenças da próstata, câncer de próstata, aumento da próstata, tratamentos, e ver meu dia a dia também. Checa lá, já dá seu like também, isso ajuda muito, e inscreva no canal, que é importante também ajudar outras pessoas. Para entender como é que esses remédios agem e os efeitos colaterais, é importante saber que a próstata é um túnel. A urina passa justamente no meio da próstata. E quando a próstata cresce, ela pode comprometer, ela pode entupir esse canal, obstruir o canal da urina. E aí, lentamente, gradativamente, no decorrer de anos, você nem nota isso. O teu jato vai ficando mais fraco e vão surgindo outros sintomas, não só jato fraco. Começa a gotejar no final da micção, começa às vezes a ter que ir mais vezes ao banheiro, às vezes quando a bexiga está cheia tem que fazer mais força para poder urinar, ou urinar em 2 tempos, depois o jato começa a ficar quebrado, depois começa a sentir que não esvaziou a bexiga, não necessariamente nessa ordem, mas os sintomas vão surgindo, até acordar muitas vezes à noite, e isso afeta muito a qualidade de vida. Se você acorda mais de uma vez à noite, você compromete teu sono reparador, você está mais irritado, está mais cansado, tanto que você chega em casa, senta no sofá, já dá sono, dorme, tudo isso decorrente de uma próstata aumentada, que é tratável. E o primeiro passo, normalmente indicado para aliviar os sintomas, para desobstruir o canal da urina, é o uso de medicamentos. O medicamento mais utilizado, que tem uma ação mais rápida, que melhora já de imediato nos primeiros dias de uso, é a doxazosina ou tansulosina, que é um alfa-bloqueador. O que ele vai fazer? Ele vai relaxar a próstata. Então, se a próstata está obstruindo o canal da urina, relaxando a próstata, ela ajuda, ela aumenta o diâmetro do canal e isso facilita a vazão da urina. Agora é o seguinte, esses remédios, eles são de uso contínuo. Não adianta usar por um tempo, achar que melhorou e resolveu o problema, não. Ele não vai resolver e também não vai evitar a progressão, o processo de crescimento da próstata. Se ela tiver que obstruir mais, ela vai obstruir e o remédio vai deixar de fazer efeito. E o efeito também é limitado, ou seja, a gente vai ter uma melhora nos sintomas, algumas pessoas respondem mais, outras menos, isso tem até um motivo para isso acontecer, mas ele melhora. E é bom até fazer esse teste antes de qualquer outro tipo de tratamento. Sempre usar o remédio vale a pena. E ele tem alguns efeitos colaterais. Esses alfa-bloqueadores, esses relaxantes da próstata, eles podem fazer, o mais comum é tontura, ou seja, quando você levanta, às vezes muito rápido, você pode ficar tonto, pode baixar a pressão. Imagina se você toda hora tem que ficar levantando a cadeira, ou está desidratado, não tem tempo de tomar água. No teu dia a dia você vai sentir mais esse tipo de efeito. E tem outro efeito muito comum, que pode chegar até 30% dos casos, que é perder a ejaculação, a eliminação seminal. O que acontece? Então, no momento lá da relação sexual, você vai ter orgasmo normal, mas esse orgasmo acaba sendo seco, ou seja, não vai sair nada. Para muitos homens, para a maioria deles, isso é dado estatístico de literatura médica, 60% dos homens se incomodam com isso. E isso pode, inclusive, levar à disfunção erétil. Porque se você não tem satisfação sexual, se você não vê saindo nada, isso pode gerar uma certa frustração, ou assim, não é mais tão interessante, e causar problemas sexuais. Para essas pessoas, é interessante pensar em outros métodos, ou trocar o remédio. Então, tem estratégias dependendo do tipo de efeito colateral. Outro tipo de efeito colateral também é o cansaço. Esses alfa-bloqueadores podem se levar ao cansaço, fraqueza. Isso é mais raro, mas pode acontecer. Outro tipo de medicamento, a segunda substância utilizada, não é para todo mundo. Está mais indicada para quem tem próstatas maiores de 35 gramas, 40 gramas, com PSA maior que 1,5. É a dutasterida e a finasterida. São substâncias também utilizadas para quem está perdendo cabelo. É a mesma substância, numa dose um pouco maior. Então a finasterida e a dutasterida
o objetivo delas é diferente do alfa-bloqueador. Não é relaxar, não é aumentar o diâmetro relaxando a musculatura, é reduzindo o tamanho da próstata. O efeito desses remédios também é limitado, vai reduzir em torno de 10% o tamanho da próstata, e isso pode ser suficiente para desobstruir o canal da urina. O problema é que o efeito dessa substância demora 6 meses para você ter o efeito máximo. Ele vai também reduzir o teu PSA, mas artificialmente, então sempre tem que multiplicar o PSA por 2 e o uso também é contínuo. Diferentemente do alfa-bloqueador, a finasterida e a dutasterida, elas podem sim evitar a progressão da doença. Então isso é um dado muito importante. Eles podem evitar o crescimento futuro, podem evitar a progressão, mas o uso sempre é contínuo. Então não adianta usar por um tempo também e parar. Para muitos homens, incomoda os efeitos colaterais da finasterida e dutasterida, que um dos principais é a queda da libido. Então você fica sem interesse sexual, sem o desejo, e isso incomoda muitos homens. Além disso, ele também pode causar uma redução do volume da ejaculação, como também disfunção erétil e até ginecomastia, ou seja, a mama pode crescer. Então, para alguns homens isso é um problema. Quando isso acontece, aí é interessante também trocar a estratégia. Um tipo de medicamento muito utilizado, que é o Dutan, Combodart, tem vários nomes comerciais hoje em dia à disposição lá na farmácia, mas eles são uma combinação de um alfa-bloqueador com a finasterida e a dutasterida. Então daí os efeitos colaterais também surgem, são semelhantes, somados inclusive. Quando você tem algum tipo de efeito colateral, é interessante pensar, às vezes até em fazer um procedimento definitivo, em que você não dependa mais de medicamento, que não precise mais gastar dinheiro. Se você for usar um remédio a vida inteira, seja fitoterápico, seja esses remédios mesmo de farmácia, você vai gastar uma nota em 10 anos. Imagina em 20 anos. Então é isso que você tem que colocar no papel. Às vezes um procedimento, mesmo que tecnológico, que um convênio não cubra totalmente a parte da tecnologia, ainda sai mais barato do que se você ter que usar a vida inteira os medicamentos para próstata aumentada e ainda correr riscos, né? Porque se tiver algum tipo de progressão da doença, você pode ter algum tipo de lesão severa, algum tipo de sequela e necessitar mesmo assim de procedimento cirúrgico. Então, a verdade é que quanto antes você definir a questão, melhor é para você. Então, existem diversos tipos de procedimento hoje à disposição, inclusive procedimentos ultra minimamente invasivos, como eu vou mostrar para vocês aqui, o Rezum, que é um lançamento que chegou aqui no Brasil em julho de 2023, sendo que nos Estados Unidos já tinha desde 2015, há muito tempo, que nada mais é do que uma injeção de vapor apenas na parte da próstata que cresceu. E esse vapor vão ser várias injeções em determinados lugares, então existe uma medição, existe uma técnica para injetar esse vapor dentro da próstata. A quantidade de vapor é muito pequena, não é menos de meio ml, e ele vai matar células para uma área controlada, uma área pequena. Como são várias injeções, essa área somada, essas células vão morrer, vão ser reabsorvidas e a próstata vai reduzir de tamanho, chegando até 30% de redução do tamanho da próstata, aliviando os sintomas da urina, voltando a urinar com jato forte, sem precisar acordar à noite, com uma qualidade de vida bem melhor. E o melhor ainda, que ele não afeta a parte sexual, segundo os estudos, que nós temos já estudos de 6 anos de acompanhamento dos Estados Unidos, mostrando que não afetou a parte sexual. E também diferente da raspagem, de laser, que são métodos até, o laser é um método até moderno, mas afeta a eliminação seminal. O Rezum preservou na grande maioria dos pacientes a eliminação seminal. Então são dados muito animadores, muito bons e mostram inclusive efetividade em 6 anos, com uma necessidade de outro tipo de tratamento ou até de retratamento de 4,5%. Então é considerado um tratamento definitivo, de fácil execução, mais simplificado, com menos efeitos colaterais e que vale a pena pensar nisso se você desenvolveu algum tipo de efeito colateral ou se os remédios não tiveram efeitos suficientes. Como também se for tua preferência. Se você quiser resolver logo o problema de vez, pode pensar em algum tipo de procedimento para o tratamento da próstata aumentada. Agora eu quero saber de você. Você já teve algum efeito colateral? Digita aqui embaixo. Eu vou responder todos os comentários.